Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar, finalzinho de 2021, início de 2022. Com imenso prazer eu recebo hoje pastor Wallace Merchioro, vereador em Nova Friburgo, pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e também meu amigo pessoal, pastor Wallace. Seja bem-vindo. Obrigado, Denis, por esse espaço, né? E acredito que vai poder dar transparência para as pessoas entenderem um pouquinho o que nós pensamos e esse mandato aí que curto tempo, mas já deu para fazer um trabalho legal. Com certeza, o pessoal já entendeu a linha de Wallace Merchioro aí, até pelo porte do grupo Wallace Merchioro aí, aonde você vê aqueles três com coletezinho, são eles mesmos. É o João, o David e o Wallace Merchioro na fiscalização. Na fiscalização. Trabalho árduo, né? Fiscalizar, muitas vezes não é bem visto, porque não há um costume, mas foi inovador, porque é muito necessário. A gente está na rua, está fiscalizando para garantir o direito da população. E já foram muitas fiscalizações, né, Wallace? A gente acompanha aí pela rede social, não dá tempo de acompanhar tudo, né? Porque o senhor tem um mandato bem dinâmico, a gente percebe isso, que trabalha aqui na Câmara, a gente vê isso, eu vivencio isso aqui com vocês na Câmara. E são muitas fiscalizações, a gente acompanha pela rede social, né? São vários bairros já com conquistas por causa da fiscalização e a cobrança, né? A gente segue a demanda das pessoas, né? Onde tem ali a pessoa tendo o seu direito violado e faz o contato com o nosso gabinete, a gente se faz presente. A gente visitou bancos, postos de gasolina, a gente tem visitado as repartições públicas. Então, assim, é justamente fiscalizar mesmo e mostrar para a população a importância de ter o vereador atuante fiscalizando. É isso aí. E dentro dessas fiscalizações, vem junto com elas o que, na verdade, dá para se dizer que é uma fiscalização e a consequência dessa fiscalização é a cobrança ao executivo. Lembrando aqui para o pessoal de casa, quem não sabe, o Wallace Merchioro é presidente do Partido Republicanos, partido do prefeito Johnny Michael, mas claramente em suas atuações aqui na Câmara Municipal, ele mantém uma atuação e liderança independente. O que significa isso? Significa ele não é contrário à Prefeitura Municipal, ele não é 100% favorável à Prefeitura Municipal, ele tem a opinião própria, ele tem a opinião dele. E ele é presidente do partido. Quem fez o convite ao atual prefeito Johnny Michael que participasse do partido foi o Wallace Merchioro, né? Portanto, se Nova Friburgo hoje tem um prefeito chamado Johnny Michael, a chapa foi montada pelo atual vereador Wallace Merchioro, com muita luta, muita conquista e também muito descrédito lá atrás, quando ninguém acreditava no grupo. É importante a gente frisar isso, né, Wallace? É importante porque hoje as pessoas verem o resultado que o grupo teve, mas não tem ideia da dificuldade que nós passamos lá atrás. Montar uma chapa, né? O Republicano caminhou sozinho, não tivemos a coligação, não tivemos o apoio. Então, assim, chegar a esse resultado foi muito satisfatório, porém um trabalho muito árduo e nós esperamos dar continuidade, né? Porque tem um problema, Denis, que é comum de partidos, onde as pessoas se aproximam, muitas vezes exploram os benefícios que há naquele partido e logo em seguida se separa, né? Porque o partido não tem talvez nada para oferecer. Então é justamente, até falei na tribuna sobre isso, há uma diferença entre um bando e um grupo, e nós esperamos, eu espero, que eu tenha montado um grupo e não um bando, para que a gente possa continuar fazendo o melhor para a nossa cidade. Isso é muito importante frisar, porque a gente percebe isso nas atitudes do Wallace aqui dentro. Ele ocupa hoje a cadeira destinada ao vereador Marcinho Alves, que está na Secretaria de Governo na Prefeitura Municipal. Mas eles estão conseguindo manter uma linha de trabalho tão independente que as pessoas aqui até demoram a assimilar certos tipos de comportamento. Poxa, pastor Wallace, mas o senhor é diretamente ligado à Prefeitura e o senhor não conseguiu, por exemplo, uma coisa teoricamente simples? Não, porque o vereador Wallace Merchioro, isso eu posso falar, porque acompanho o mandato do vereador, ele tramita no mesmo caminho dos outros vereadores. Não existe esse sistema fura-fila aqui dentro. Exatamente, dentro. E eu também sou completamente contra qualquer tipo de fura-fila. Né? O que nós temos que fazer é fazer a fila andar e não passar à frente dos demais, seja qual for o pedido
que eu faço para as secretarias. Eu fiscalizo, faço questão de perguntar qual é a minha colocação na fila. Então tá bom, quanto tempo mais ou menos aí de estimativa eu vou aguardar? Beleza, vamos fiscalizar para que a fila ande e todos venham a ser atendidos. E dentro disso, a gente percebe essas fiscalizações que você tem feito, algumas demoraram a ser atendidas mesmo, como a da iluminação pública em vários locais, e outras começaram a ser atendidas porque também, diga-se de passagem, a fila andou para muitos outros pedidos. É verdade, o governo deu um avanço esse final de ano agora. Isso é um fato, né? A Secretaria de Serviços Públicos, obras tem andado, a usina de asfalto voltou a funcionar. Então, assim, isso é muito bacana. A gente acredita que agora é uma tendência natural dos pedidos da população vem ser atendido e a gente possa alcançar aí realmente um resultado muito satisfatório, não só do Executivo, mas também no Legislativo. Com certeza, a gente aguarda isso com muita ansiedade, mas essa evolução no trabalho do Executivo Municipal a gente nota claramente. As pessoas acalmaram, a situação do transporte público passou, aquela fase ruim, né? Mas também a gente não tem como desconsiderar dois fatos. Isso tudo aconteceu, o vereador Wallace não estava aqui na Câmara ainda e Marcinho Alves também não estava na Secretaria de Governo. Temos que levar em consideração, algumas coisas andaram após algumas mudanças. É verdade, é um time de futebol, né? E muitas vezes a gente tem bons jogadores, mas em locais que não é adequado. Então, quando se faz uma movimentação e se tem um resultado positivo, é sinal que mexeu certo, mexeu de forma certa. Eu vi essa mudança muito positiva. Tanto a ida do Marcinho para a secretaria, como a minha vinda aqui para a Câmara. Foi realmente assim, algo que ajudou muito o governo. E como que você vê hoje, Wallace, você participando do Legislativo, como é que você vê essa relação da construção de uma Câmara inteira com o Executivo Municipal, sabendo que o ano começou conturbado, você trabalhava na Secretaria de Gabinete, né? Então você pôde trazer essa experiência dos dois lados, que isso é muito importante. O senhor esteve lá e o senhor agora está aqui. Como é que o senhor vê essa transição que também claramente evoluiu muito, positivamente? O que acontece? Eu me dou muito bem com os vereadores, isso é muito importante, né? Eu me sinto em casa, é uma família que eu ganhei. Então há um diálogo entre a gente, inclusive com relação às votações, né? A gente tem aqui como liderança do governo o Zezinho do Caminhão, o Marcinho, quando ele ficou aqui, ele fez um bom trabalho. Eu vejo que isso tudo é reflexo, porque uma Câmara que se comunica com o Executivo tem tudo para dar certo. Então essa foi a minha principal missão, chegar aqui, fazer um bom relacionamento com os vereadores, levar o diálogo para poder contribuir. Tanto que agora, final de ano, o pacotão anunciado pelo prefeito, né, as votações estão andando, né, então, quer dizer, eu vejo fruto, resultado desse trabalho, dessa articulação, digamos assim, na minha vinda para cá com os demais vereadores. Essa construção política, dessa articulação, a gente percebe nitidamente, porque muita gente apostava na reprovação de muitos projetos, a gente não sabe se o prefeito tem a maioria, e esse assunto foi se esvaindo de uma forma muito tranquila, sem causar muita confusão, e também, importante a gente frisar, sem distribuição de cargos. Isso foi realmente diluído na diplomacia. É verdade, Denis, essa questão da distribuição de cargo, eu falo um pouco sobre essa questão. É saudável que os vereadores venham fazer as indicações para o prefeito com nomes e tal. Esse relacionamento é saudável. O que não pode acontecer, e é o que eu combato, né, é justamente o fato do prefeito atender uma solicitação, seja de nomeação, seja uma indicação, fazer com que o comportamento do parlamentar venha a mudar em consequência desse pedido. Isso é que não pode acontecer. Eu acho que nós devemos sim indicar para o prefeito nomes bons, técnicos, para somar, a cidade ganha. Agora, o que não pode acontecer é o vereador, na hora em que tem que votar, ou que tem que ser crítico, ou que tem que se fiscalizar, não fazer por causa de ter um espaço no governo. Então é isso que eu combato, né? Isso não acontece hoje não acontece. A gente vê que todos os vereadores que têm lá as suas indicações, o seu espaço, têm realizado o seu trabalho. E esse é o segredo, por isso que tem dado certo. Quando eu me refiro à troca de cargos, eu me refiro mais a cargos de primeiro escalão. Eu me refiro a secretários, que a gente cansou de acompanhar, como acontece no governo federal em ministérios.
Sei. Ninguém quer brigar por cargos comuns. As pessoas querem brigar, espaço, né? as pessoas querem brigar por lideranças, secretarias e subsecretarias e ministérios. Então, no governo de Johnny Mac, a gente não viu isso. Mas eu concordo em grau, gênero e número com o senhor quando o senhor se refere às indicações, porque eu entendo que o morador do bairro de Olaria, o eleito pelo bairro de Olaria, com certeza existem lideranças no bairro de Olaria que você sabe que são melhores para o bairro para trabalhar, são mais aceitas pela comunidade, são da comunidade, conhecem a comunidade e, afinal de contas, o gestor não tem braço, nem cabeça, nem conhecimento para nomear 500, 600 pessoas que ele saiba que possa fazer. Então, da mesma forma que nós consultamos uma agência de emprego por uma indicação, um currículo por indicação, só que como você acaba de ganhar uma eleição e você precisa gerir uma cidade onde você tem eleitos direto na Câmara Municipal 21 representantes, você tem que ouvi-los. Não tem como ignorar. E por isso que eu concordo com o senhor. Acho que o senhor é muito feliz na sua colocação de falar isso e de explicar de forma tão simplória para que a população entenda que isso não há criminalização, que na verdade isso é para se desenvolver um bom trabalho. As pessoas até questionam a questão da minha votação na Câmara, né? E aí o prefeito liga, faz alguma orientação, dá alguma recomendação? Não, isso não acontece. Primeiro porque nós demos total governabilidade a ele como prefeito. O partido não fica em cima, não impressiona. Então ele tem total liberdade. E aqui na Câmara a mesma coisa, né? A gente tem total liberdade. E com relação aos votos, os votos que eu aqui na casa exerço são votos que eu recebi da população de extrema confiança. Então eu tenho liberdade para as votações. Não são votos orientados nem por partido, nem pela minha religião, não. São votos daquilo que eu acredito, da minha convicção. Eu voto de acordo com o que eu penso, com o que eu acredito, e a população, né, os eleitores que confiam em mim, eles ficam em paz, porque eles sabem que as votações são coerentes, são justas, e eu procuro fazer o máximo para não decepcioná-los, né, porque são votos de confiança que eu recebi dessa população. Vamos falar agora um pouquinho sobre projetos e indicações legislativas. O senhor fez algumas, né, importantes. Uma que me chamou a atenção bastante foi a do tiro de guerra, que eu achei aquilo muito legal. O senhor não é friburguense, mas abraçou Friburgo, porque é muito difícil alguém não querer abraçar Friburgo. É verdade. É uma cidade maravilhosa. E aí o senhor olhou para um lado que pouca gente olha e que eu acho realmente um pecado, porque é uma instituição tão bacana, pode contribuir tanto. E o senhor fez um baita projeto, né, em relação a isso. A luta ela ainda continua, né? Porque assim, o tiro de guerra ele forma homens, forma o futuro para a nossa cidade. Tem toda uma história. E o que nós observamos aqui? Que os jovens que servem ao tiro de guerra, eles têm a sua dificuldade mínima e básica, que é uma passagem, é um alimento, eles não têm praticamente nada. E há um termo de ajuste ali entre o tiro de guerra e a prefeitura, onde o tiro de guerra ele atende, né, com os oficiais, que são os profissionais, o fardamento e o espaço. E a prefeitura entra com o alimento, com a passagem. Então, quando a questão da passagem aí, entrou a FAO, aquela confusão toda, eles ficaram sem a passagem, né, com dificuldade no seu alimento. E aí o que eu fiz com essa indicação? Foi justamente fazer com que o poder público veja essa necessidade e atenda a eles com um valor mínimo para que eles venham ter o sustento, pelo menos nesses 6 a 9 meses que eles passam ali no tiro de guerra. Então, assim, foi uma coisa que eu até estranhei, por que ninguém viu isso antes? Por que não viram isso antes? As pessoas não olham o tiro de guerra como uma instituição formadora. E isso é um grande erro, porque ali realmente é uma instituição formadora. É um erro, Denis. Eu sou fruto disso. Eu fui militar, eu servi 7 anos na Polícia do Exército lá do Rio. Então, assim, eu aprendi muito, mas aprendi mesmo, tá? Então, eu vejo que o tiro de guerra tem essa importância na cidade. Quisera eu aqui, e eu vou lutar para isso, para a gente poder ampliar mais ainda a quantidade de jovens que passam pelo tiro de guerra. A ideia é aumentar, triplicar. Eu ouvi dizer que há muitos anos atrás chegavam em torno aí de 120 a 140 jovens. Hoje reduziu para 35.
35. Quando a gente aumenta a quantidade desses jovens, a gente diminui a criminalidade, Com certeza. a marginalidade. Olha a importância que isso tem. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre a importância do tiro de guerra. Os benefícios do tiro de guerra. Os benefícios que traz para a população. Sim, tinha todo aquele lado da educação física que você tinha que fazer, a responsabilidade de se acordar cedo, a responsabilidade de manter a higiene. É realmente uma formação que hoje, por causa da corrida econômica e a manutenção familiar, muitos pais e mães não conseguem mais passar para os filhos. Os pais às vezes têm que sair de casa e deixar o filho mais velho tomando conta da criança mais nova. E o tiro de guerra abraçava muitas dessas causas, transformando esses jovens, né, de 18 anos de idade, de 18 a 20 anos de idade, transformando esses jovens em realmente homens, formação de homens. Eu passei pelo tiro de guerra e posso te falar, aquilo é uma formação maravilhosa, aquilo ali é muito legal. O relacionamento que você construía antigamente com sargento, com subtenente, aqui não tinham grandes oficiais, por ser um tiro de guerra. O estande de tiro, a manutenção era feita pelos próprios atiradores e monitores, como se chamava. Você saía do tiro de guerra como monitor, você saía como cabo, né? Você ia para a reserva como cabo. Então, assim, era uma construção muito legal. E tanto que foi até formado uma associação dos veteranos do tiro de guerra, né? Que o senhor também abraçou a causa, teve contato com eles. E dá para perceber, no contato que o senhor teve com eles, o senhor percebeu a paixão que eles têm pela instituição. Muito grande. E o que eu não quero que aconteça, Denis? Eu não quero que, por ser um serviço militar obrigatório, a instituição Exército Brasileiro tira um jovem do seu habitat ali, ou do seio dos seus familiares, obrigatoriamente ele venha servir ao tiro de guerra, servir ao seu país, né? E depois ele retorne sem que ele tenha a mínima condição para isso. Eu dei até como um exemplo, imagina só um jovem que já tem lá a sua esposa, seu filho, paga o seu aluguel. E aí ele vai ter que servir obrigatoriamente, ele vai parar a vida dele, enquanto isso quem sustenta a casa dele? Então é isso que eu não quero que aconteça. Tá? Eu tenho sido muito até radical com relação a esse posicionamento, porque isso eu não posso aceitar. E eu estou observando essas questões que isso acontece. Acontece sim, a gente está lutando contra isso. É uma causa muito justa, eu parabenizo muito o senhor, realmente, quando o senhor apresentou o projeto aqui, eu fiquei bastante feliz e me fiz a mesma pergunta que o senhor, por que as pessoas não olham, sabe, com carinho? Se fala em educação fundamental, se fala em escola, creche e etc., mas a idade que os jovens mais se perdem, né, é essa adolescência, ela é chamada adolescência, após os 18 anos, quando podem dizer para o pai e para a mãe, agora eu sou maior de idade. Eu sou maior de idade. Né? Então, seria muito bacana a gente ter uma instituição aí, e hoje a gente tem muita situação de pais e mães completamente prematuros, como o pastor Wallace aqui bem identificou, e esse auxílio, essa ajuda, podia manter pelo menos a família no eixo. Sem tranquilidade financeira não há paz, não tem como, né? Vereador, o senhor destaca algum outro projeto? Aí a gente já está chegando no fim do nosso programa. Foram apenas 5 meses, né, de mandato. Mas entre todos os projetos, os que estão por vir também, né, essa de tornar os templos religiosos como serviço essencial, isso para mim foi muito importante. Verdade. E fazer o poder público entender o seguinte, que todos os templos, de todas as religiões, seja católico, seja espírita, seja evangélico, tem a sua contribuição fundamental social. Então, tornar eles essencial e desvincular de shopping e academia, poxa, para mim isso foi muito importante. Porque eu levantei a bandeira na campanha em defender a família. E quando nós conseguimos emplacar essa lei, né, esse projeto que se tornou uma lei, poxa, para mim foi muito bacana. Fiquei muito feliz em poder fazer parte desse momento difícil que a população tá vivendo. E incluir os templos como serviço essencial, poxa, para mim, fiquei muito orgulhoso, né? Junto com o vereador Isaac Demani, o vereador Cláudio Leandro, né? Esse projeto que eu vi que foi um projeto que a gente, mesmo que venha pandemia, epidemia, as tragédias climáticas, os templos serão todos eles essenciais e vão ter a sua participação ativa para cuidar das famílias. Porque a gente viu aí, a gente conversou sobre isso e nós vimos durante a pandemia
o auxílio espiritual, o aconselhamento, o conforto mental, psicológico, o amparo, que não poderia ser feito nem com profissionais da área, porque você procurava um psicólogo, ele dizia, não posso atender, estou na pandemia. E aí vamos fazer um auxílio aqui virtual. A gente sabe que isso não é dessa forma, não funciona dessa forma. O acalento vem no olhar, não necessariamente você precisa ter o contato físico, mas você precisa ter o contato próximo, ao menos. Né? E o ambiente religioso, ele te traz te remete a toda uma situação aonde te envolve. Quando você entra num ambiente religioso, seja ele qual for, a gente não vai fazer aqui referência nenhum para não sermos seletivos, todos eles, da qual a pessoa se sente parte, ele te traz um conforto. Muita coisa, muita coisa. E os índices mostraram, né? Porque na pandemia aumentou o índice de suicídio, depressão, o número de divórcios aumentou. Violência no lar, violência à mulher, aumentou muito, 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 muito. E acredito que muitos sofrimentos como esse poderiam ter sido evitados se os governantes tivessem olhado com esse carinho em tornar os templos essenciais e manter as portas abertas para acolher a todos os que estavam necessitando naquele momento de pandemia. Pastor, eu quero parabenizar o senhor aqui pelo seguinte, pela simplicidade que o senhor consegue tocar em assuntos que são polêmicos. A sua sobriedade ao falar sobre certos assuntos, que é difícil. Vamos ser sinceros aqui. O senhor é pastor. Quando o senhor faz um projeto desse, soa como o pastor está fazendo um projeto em prol da sua causa. Mas, ao mesmo tempo, quando o senhor começa a falar sobre o projeto, fica claro a exposição da ideia sem nenhum tipo de segregação e com um contexto praticamente científico, que está comprovado. Então eu quero te parabenizar muito por isso, porque realmente isso é uma coisa difícil de se ver. O dom de pegar uma coisa complexa e polêmica e transformar numa coisa simples e compreensível não é para qualquer um. E talvez isso esteja dentro do seu contexto de pastor e oratória. Então, por isso eu lhe parabenizo, por simplificar. É de verdade, isso aqui não é um elogio porque isso aqui é um programa da TV Câmara, não. Isso aqui é um elogio pessoal mesmo, do Denis. O pastor me conhece, sabe que eu não estou fazendo nenhum tipo de ato aqui. Isso aqui é um elogio do Denis mesmo, em o senhor simplificar alguns temas que a gente já dialogou sobre coisas, sobre problemas mesmo, eu e o senhor sobre problemas, e o senhor sempre muito sereno, muito tranquilo, muito calma. Vamos avaliar, vamos ver, vamos chegar lá, vamos resolver. E isso é um dom de liderança. Isso realmente dá para se chamar a atenção como um grande destaque. É sim, Denis, e é uma forma, eu não sou uma pessoa religiosa, né, até porque a fé que eu tenho, ela é uma fé que envolve a todas as pessoas. Então tudo que eu penso em fazer, eu penso em todos, sem discriminar ninguém ou sem deixar qualquer tipo de segmento fora. Então assim que eu vivo, porque eu vivo todos os dias diretamente com esses problemas. Eu vivo isso 24 horas da minha vida com os problemas das pessoas. Então a inspiração, a ideia quando vem, ela vem dessa forma. Eu tenho que atender a todos, sem exceção. Teve até uma questão muito polêmica sobre o carnaval, não sei se tu soube disso. Não. Eu participei da audiência pública e as pessoas, poxa, o pastor na audiência pública do carnaval, e lá eu coloquei a minha parte humana como pessoa, tentando ajudar as famílias que ali estão envolvidas, sabe? Então, assim, eu separo muito bem a coisa, porque se eu entro com a religião, ela discrimina. Mas quando você tira a religião e você coloca o amor ao próximo e o foco de defender realmente as famílias, não importa, todas as famílias, aí a coisa fica mais tranquila, a coisa ela acaba fluindo. Porque a boa intenção é de ajudar realmente a todos, ô Denis. Parabenizo o senhor por isso. Lhe conheço e sei que o senhor está falando aqui é verdade. Bom, a gente chegou ao fim. Eu queria que o senhor se despedisse do pessoal de casa aí e também deixasse um recadinho de fim de ano. Agradeço por essa oportunidade mais uma vez, Denis. Prazer é meu. Tudo que eu falo, eu faço é de coração, é verdade.
E assim, eu quero desejar a todos que estão nos assistindo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus realmente venha abençoar todos. Teremos lutas, passaremos por dificuldades, mas que em momento algum nós podemos desistir. E todas as vezes que estiver passando por uma situação muito difícil, lembre-se que Deus conta com cada um de nós para ajudar ao próximo, e próximo mesmo. Há muitas pessoas que dependem da gente, por isso a gente não pode desistir. Temos que continuar lutando pela nossa cidade, pela nossa família e acreditar que dias melhores estão para acontecer. Obrigado, pastor, pela sua presença. A vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.